Olá, em Salmos 22, versículo 1, parte A, está escrito: meu Deus, por que me abandonaste? Esta fala do salmista, muito tempo depois, ela foi repetida por Jesus, como se pode ver em Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesus, ele também questionou a Deus, por que Deus o havia abandonado naquela cruz. Nós estamos vivendo um período de uma pandemia que levou milhões de pessoas a permanecerem em suas casas, sem poderem sair para trabalhar, sem poderem interagir nos vários ambientes da sociedade. E aquilo que parecia que durariam 2 semanas, já dura muito mais que isso. Em alguns lugares já duram mais de 2 meses e muitas pessoas se questionam por que Deus as abandonou. Muitas pessoas no início da quarentena se uniram em oração, em clamor pelas nações. Isso foi uma coisa boa, é uma coisa boa quando isso acontece. Mas as pessoas vão vendo a situação se prolongar e parece que vão perdendo a esperança, parece que vai causando nos seus corações uma frieza e elas vão deixando um pouco de lado essa oração, esse clamor, para agora questionar: por que o Senhor nos abandonou? Por que Deus fez aquilo com Jesus? Naquela cruz, Jesus ele estava nos representando. Ele estava levando sobre si todo o nosso pecado. Então, naquele instante, Deus abandonou Jesus porque ele estava representando tudo aquilo que desagrada ao Senhor nessa humanidade, que é o pecado. Mas a obediência de Cristo nos libertou desse pecado. A obediência de Cristo nos deu a vida eterna. Então agora, quando nós refletirmos sobre isso, não pense dessa forma. Não pense que Deus nos abandonou. Deus ele está agindo. Não no nosso tempo, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Quando o salmista clamou ao Senhor e questionou ao Senhor porque o Senhor o havia abandonado, ele também estava passando por momentos de tribulações. Nós temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, pessoas que conhecemos, parentes e amigos, perecendo por causa do coronavírus, e nós lamentamos. As perdas doem, as perdas ficam marcadas para sempre nas nossas vidas. Mas não pense que por causa de toda a tribulação que se vive nesse momento, que Deus nos abandonou. Ele está agindo. E no tempo certo, no tempo dele, tudo voltará a ser conforme ele determinar. Às vezes pedimos que tudo volte à normalidade. Mas será que nós realmente desejamos isso, que tudo volte a ser como era antes? Porque essa normalidade que se fala é para que tudo volte a ser como estava antes
da pandemia, antes da quarentena. Mas nós sabemos que tudo que estava acontecendo antes da quarentena não era algo bom. Talvez na vida de muitas pessoas o que estava acontecendo antes era algo que atendia aos seus interesses, aos seus desejos. Mas nós vivemos em uma sociedade em que nós devemos pensar no todo, nas pessoas de um modo geral. Então, será que tudo que estava se vivendo antes da quarentena era bom para toda a humanidade? Reflitam sobre isso e entendam que o que vivemos agora, neste momento, é para que possamos aprender que Deus é Deus, é para que possamos entender que precisamos nos renovar, nos transformar a cada dia, segundo a vontade do Senhor. Que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas e não as nossas próprias vontades, porque elas são muitas vezes egoístas. Muitas vezes as nossas vontades só envolvem a nós mesmos, aos nossos próprios interesses. Então Deus não nos abandonou, irmãos. Deus não nos abandonou, você que está ouvindo essa mensagem. Que você busque a Deus. Quem clamou, quem orou no início da pandemia com tanto fervor, continue a fazê-lo, porque isso agrada ao Senhor. E isso transforma você em uma pessoa melhor, em uma pessoa dependente do Pai Celestial. Muito obrigada e até mais.